Olá, amigo telespectador internauta, estamos chegando com mais um Esporte Mais. E no programa de hoje, eu e Pedro Paes vamos falar da Copa do Brasil, a definição das oitavas de final, quem foi para as quartas de final, você vai conferir tudo isso. A gente vai falar da rodada de final de semana do Brasileirão, tem esporte nas cidades e muito mais, de seleção brasileira, inclusive, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Esporte Mais. Bom, meu amigo Pedrinho, Maurício, beleza? Bem? Tudo Tranquilo? Bem, graças a Deus. Você não sofreu meio de semana, né? Hein? Meio de semana? Meio de semana não, o Vasco não joga na Copa do Brasil, né? E só joga segunda-feira também, não vou sofrer final de semana. Final de semana também não. Graças a Deus. Só segunda, que beleza, segunda. Hein? Bom, vamos lá, né? Vamos falar de quem sofreu e quem sorriu. E quem vai sofrer ainda, né? Da Copa do Brasil, no Brasileirão. Vamos lá. Vamos aí começando pelos jogos desta quarta-feira. Ô Pedrinho, o Botafogo, que é o futebol, né? No tempo normal, ganha de 1-0 o gol dele, o Tiquinho, o cara do time. E logo ele foi um dos que perdeu o pênalti, né? Nas cobranças de pênalti. Ele e o Tietê, o Atlético Paranaense foi cirúrgico, preciso nas cobranças de pênalti, venceu por 4-2. O que você pode falar dessa eliminação do líder do Campeonato Brasileiro? O Botafogo sofreu com aquele apagão no primeiro jogo, né? Ganhando 2-0, tomou uma virada lá em Curitiba, mas jogou muito bem ontem, sabe? O Tiquinho, pênalti, claro que é treinamento, é tudo, mas o Atlético Paranaense parece estar mais preparado, vem há muitos anos aí, sempre decidindo alguma coisa, seja na Copa do Brasil, seja na Libertadores. E o Botafogo com o tempo cria casca e vai melhorando. Agora jogou muito, Tiquinho, Júnior Santos, tabelando, jogadas lindas, o Tiquinho fez o gol, o técnico Luiz Castro coloca, parece que o time leve, o Vitor Sá também jogando muito, defesa compacta, saída rápida de bola. Eu, quando vejo o Botafogo jogando, parece que eu tô vendo um time europeu jogando. Eu gosto muito do futebol europeu, de alguns campeonatos. Um time, sabe, verticalizado, um time que joga para cima, toque de bola rápido. Eu tô muito feliz com o Botafogo e vamos dar um crédito aqui à torcida do Botafogo também. Incentivou o time o tempo todo, o time saiu derrotado, saiu aplaudido de campo, porque quando se pratica um futebol do nível que o Botafogo tá praticando, que ele imprime o ritmo dele, o Furacão, acho que o Fernandinho também fez falta, mas sabe, ficou acuado, ficou o time reativo, jogando para trás. O Atlético Paranaense, sim, teve uma queda brusca aí ao longo desse primeiro semestre, cada vez mais jogando menos. E o Botafogo está de parabéns. Mas saiu, né, de cabeça erguida e tem o Campeonato Brasileiro para brilhar, ter a Sul-Americana. E só espero o melhor do Botafogo, um time em evolução, claro que não é perfeito, mas um time que joga um futebol hoje muito, muito vistoso, muito, muito bacana. O Botafogo está de parabéns. Ô Pedrinho, enquanto a gente vê aí os lances de Corinthians 2, Atlético Mineiro 0 e depois a vitória do Corinthians nos pênaltis, a gente lembra os outros resultados, né? A gente vai lembrando. Tivemos ainda decididas nos pênaltis as partidas Bahia e Santos, que foi 1-1 no tempo normal. O Bahia se classificou nos pênaltis. Tivemos também Internacional América Mineiro, tinha sido 2-0 para o Coelho. O Inter fez 3-1 e perdeu nos pênaltis, classificou o América Mineiro. E tivemos 2 jogos que foram decididos com a bola rolando. Um, porque o Palmeiras já havia feito uma vantagem absurda no jogo de ida, 3-0 em cima do Fortaleza, mas o valente Fortaleza venceu por 1-0 e jogou muito bem.
Podia ter até dado um susto maior no Palmeiras pelo volume de jogo que teve. Já o Cruzeiro também teve volume de jogo, também teve finalização, mas não teve gol. Quem teve gol foi o Grêmio, 1-0 o Grêmio, numa saída de jogo errada do time do Cruzeiro, caiu nos pés de Soares, que rolou para o gol do Vila Vate, e aí o Cruzeiro perdeu um monte de oportunidades e perdeu também a vaga. O que você pode falar aí rapidamente desses 5 classificados: Corinthians, Bahia, América Mineiro, Palmeiras e Grêmio? Maurício, quem não faz, leva. É nova essa aí, eu que inventei agora, hein? Teu time não deu não, mas jogou bem e às vezes uma falha se perde, né? O maior ganhador da Copa do Brasil, que é o Cruzeiro. O Grêmio também é um time copeiro, um jogo difícil, o Cruzeiro teve muito volume de jogo, mas numa falha você perde a vaga. O jogo que mais me chamou a atenção foi Corinthians e Atlético Mineiro. O Corinthians conseguiu a classificação nos pênaltis, mas o Koundé, o técnico, entrou com um time misto, deixou a espinha dorsal do time praticamente no banco, o Hulk no banco. Fala-se em menosprezo pelo Corinthians, pelo placar do primeiro jogo, mas a verdade é que o Corinthians foi para cima, jogou com garra, com raça, e eu acho que o Koundé pensou mais no clássico contra o Cruzeiro do que nesse jogo. Pensou que ia encontrar algum tipo de facilidade, eu não sei o que tem na cabeça do técnico, porque uma vaga dessa, além de você continuar numa grande competição, você ganha uma boa grana também. E o Koundé parece que ele está ligando mais para o Campeonato Brasileiro, é menos um problema para ele, a Copa do Brasil, mas vai esquentar a cabeça, ainda mais se perder para o Cruzeiro, um clássico, né, de Minas. De resto, América Mineiro também surpreende com um golzinho, né? Inter abre 3-0, toma um golzinho, ganha nos pênaltis. Santos e Bahia, um jogo a gente poderia aí esperar algo mais um pouco do Bahia, eu acho, né? Jogando em casa, mas empate, o Bahia acabou com a vaga nos pênaltis. O Palmeiras construiu o placar, 3-0, e o Fortaleza, né, jogou muito bem. Eu acho que aquele pênalti lá do primeiro jogo do Fortaleza, aquele pênalti que o juiz deu contra o Fortaleza, que favoreceu o Palmeiras lá no primeiro jogo, muito, sei lá. Acho que na maioria dos países do mundo não dariam aquele pênalti, mas foi dado e tá aí o placar. Palmeiras. Briga de cachorro grande agora nas quartas de finais. Vamos ver o sorteio aí, o que sai. E vamos esperar. Ô Pedrinho, nós falamos dos jogos de quarta, agora é o momento da gente falar como foram os jogos desta quinta-feira, com destaque para o Fla-Flu. Bom, Pedrinho, agora a gente destaca aí os jogos de quinta-feira. A gente começa falando do São Paulo, né, que parecia que estava garantido. Fez 2-0 lá no Recife. E aí, meu amigo, toma ali um sufoco. 3-1 Sport Recife no tempo normal. E o São Paulo teve que cavar essa classificação nos pênaltis por 5-3. Que susto pro tricolor paulista. E comprova o seguinte: hoje, no atual momento do futebol brasileiro, nós não temos aquele time que pode dizer igual o Flamengo de 2019, o Palmeiras de uns tempos atrás. Esse é imbatível, esse é o time. Tem não, amigo. Hoje, qualquer um pode ser derrotado e surpreendido, né? Então, tudo pode acontecer ainda nessa atual temporada do futebol brasileiro. Mas agora, Pedrinho, vamos falar de um jogo que mais interessa pra gente, que foi o Fla-Flu, né? Fla-Flu, onde o Flamengo quebrou aquela coisa incômoda contra o Fluminense e quebrou em alto estilo, jogando de forma
eficaz, não é, e nem acredito que será o Flamengo de 2019 mais. Acho que aquilo foi uma época que passou, mas pela qualidade individual e quando bem armado taticamente, é um adversário dificílimo para qualquer um. E o Flamengo acabou vencendo com merecimento e se classificando. O que você fala do jogo para a gente? A vitória do Flamengo, eu acho que diz muito mais do momento que o Fluminense está passando do que propriamente do momento do Flamengo. A vitória 2-0, gol de Arrascaeta e Gabigol perto do fim do jogo, já com tudo decidido já, o Fluminense entregue. Bom, o Flamengo entrou com 3 zagueiros, acho que isso aí fez uma diferença tremenda, os 3 zagueiros muito bem postados, ganhou profundidade com isso, os laterais apoiando, o time jogou com uma raça tremenda, sabia o que ia fazer dentro de campo, e o Fluminense, perdeu a condição de atacar. O Fluminense não ataca. Dominou o jogo, 70% de bola, a bola fica o tempo todo, que é o esquema do Diniz. O São Paulo ali colocou todo mundo para brigar, correr, marcar, fez uma marcação alta, às vezes ficava um pouco mais ali pelo meio campo. O Fluminense não tinha penetração. Claro que com os desfalques, né? O lado esquerdo está totalmente desfigurado. O Guga, o lateral direito, está jogando na esquerda. Então isso tudo mexe muito com o time. Ali aos 20, mais ou menos, o Everton Ribeiro ainda entrou muito bem no time do Flamengo. E o destaque aí para o Gabigol, né, que mais uma vez lutou e reclamou e tumultua. Thiago Maia jogou muito também. O Pulgar jogou também muito bem. Agora o grande destaque, ao meu ver, foi o Gerson. O Gerson jogou no fino da bola, correndo, distribuindo a bola. E a Arrascaeta com um golzinho, né, também, um lindo gol construído pelos zagueiros também. E é isso. O Flamengo pode, com essa vitória aí, dar uma deslanchada, né? A gente vê que o time é muito bom. Aí acontece algumas coisas, né, de problemas e às vezes se perde. E o Fluminense tem que achar o caminho do gol, porque senão vai ficar no toque, vai dominar a partida. E jogou mal? Não, mas está sem poder de ataque, não faz gol. 5 partidas sem vitória e fica no toque de bola só e não consegue nada. Dá para melhorar? Dá. É só, entendeu? A fase, todo mundo oscila e vai melhorar. Então aí Flamengo aí é classificado, né, para as quartas de finais. E vamos ver aí os próximos capítulos. Vai ser muito bom essa Copa do Brasil. E a gente agora fala de seleção brasileira, porque no programa passado a gente falou da convocação e eu vou relembrar aqui os jogadores convocados pelo técnico Ramon Menezes para os jogos contra Guiné e Senegal. Bom, vamos lá, Pedrinho, relembrar aqui os convocados pelo Ramon Menezes. Goleiros, eu acho que não foge muito disso, embora certinho. A gente tenha bons goleiros, mas o Alisson do Liverpool, o Ederson vem jogando os 3, né? E o Everton do Palmeiras. Aí laterais, eu sempre olho assim, sempre dá a impressão que nós já estivemos melhor de lateral. Muito melhor. Mas eu vejo aqui um momento muito legal do Ayrton Lucas, né? Do Flamengo. Muito merecido. Tem o Alex Telles do Sevilha, o Wanderson do Mônaco e o Danilo do Juventus, que... O Danilo é aquele jogador competente, prático, né? Mas não é aquele lateral que empolga, né? Ele é o... Você olha assim, lateral direito para a seleção hoje é o Danilo. Mas tu também não empolga. É um bombril, é um bombril. Tá ali, vai compor, mas não empolga. Meio campo, nova chance para o André do Fluminense.
o Bruno Guimarães, que fazia um excelente campeonato, né, inglês pelo Newcastle, o Casemiro, falar o quê, né? Casemiro é monstro, né? Esse cara foi pro Manchester United, mete gol e ganha título. E comanda. Rapaz, o cara é diferenciado, ele chega, né? E fala e... É diferenciado, é um Acho jogador... que ele já tá falando até inglês muito bem, porque ele dá de expor nos caras. Rapaz, o cara é fera. Joelinton é outro que o Newcastle, que é um... O Newcastle é aqueles times que... Novo rico, né? Que já fez uma boa temporada e a promessa é de reforçar para vir fortíssimo. Mas tenho visto muito campeonato inglês, que acabou, né? Domingo, esse Joelinton não tá com essa bola toda, não. É ali para compor no meio campo, não é isso tudo, não. Corre, é aguerrido, mas... Agora, o Bruno Guimarães joga muito. Joga muito. Lucas Paquetá, também lá do futebol inglês pelo West Ham, e a chance merecida para Rafael Veiga, também faz uma temporada espetacular, né, aí pelo Palmeiras, né? Agora os atacantes, o Malcom, estreante na convocação, que joga no Zenit, o Pedro do Flamengo voltando, o Richarlison do Tottenham. O Richarlison, se a gente for analisar o momento dele no Tottenham, ele hoje não estava merecendo, não. O Richarlison está sendo chamado pela história, né? Porque não vive um grande momento. Aí sim, Rodrigo e Vini Júnior, Real Madrid, os dois jogando muito, e o Rony do Palmeiras. E também é outro que há anos, né? Pelo menos uma convocação para que o cara corre muito, mete golaço, meteu um golaço do aquele que foi anulado. Aí o pezinho, foi até quem não é Palmeiras. Foi uma graminha que tava na chuteira. Tipo, merecia. Que golaço. E foi contra o Atlético Mineiro, foi né? Foi Atlético Mineiro, 1-1 jogo. Né? Que 1-1. coisa. Aí ia ser 2-1, tu ia ficar feliz, né? Desculpa esse atleticano, mas tinha cruzeirense, sabe como é que é, né? Agora, vou só dar uma pichadinha aí. Até hoje, seleção brasileira sem técnico, o técnico tem que sair lá do campeonato sub-20, sub-21, sei lá, vem pra cá, convoca, volta. Mundial Sub-20, por sinal, né, a gente vai dar uma geral aí daqui a pouquinho também. Já vai começar também o mata-mata. Isso, já começou, já teve bola rolando aí pelo mata-mata, a gente vai falar sobre isso. E falando de CBF, duas coisas. Primeiro, a gente vai chamar um balanço aqui rápido do Mundial Sub-20 e também que está acontecendo em Teresópolis a Copa Nike de Futebol Sub-15. O pessoal de Teresópolis começou a ver aqueles ônibus gigantescos, delegação de Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio andando pela rua e muita gente, mano, o que é isso aí? É a Copa Nike de Futebol Sub-15 que está acontecendo lá nos campos da Granja Comari, levando aí jogaço, né? Muito bacana. Né? Nessa quarta-feira a bola rolou lá, tava Grêmio e São Paulo, de manhã tinha jogado Fluminense e Bahia, né? Então só jogão e muito bacana esse evento. E um bacana, falando da concentração da seleção em Teresópolis, que finalmente depois de anos está sendo elaborado um circuito turístico para que as pessoas que visitarem Teresópolis e os próprios teresopolitanos possam entrar para conhecer a Granja Comari. Eu conheço, porque eu sou da imprensa, então já estive algumas vezes lá em cima e tal, em eventos e tal, mas muito morador de Teresópolis nunca foi lá nas dependências principais, que são muito bacanas, como se fosse um hotel ali de luxo, né? Bom, vamos rapidamente também dar uma pincelada aí de esporte nas cidades. O Magé Futsal, a gente vê imagens do jogo anterior do Magé Futsal no Campeonato Carioca. Depois de perder para o Vasco, o time se recuperou jogando na estreia do ginásio Renato Medeiros, lá em Fragoso, com o apoio da torcida. O Magé Futsal derrotou a Portuguesa da Ilha por 2-1, chegou aí a sua segunda vitória, um empate e uma derrota. Nesta sexta-feira, o Magé Futsal volta à quadra, desta vez enfrentando a SG lá no ginásio do Mauá, em São Gonçalo. Falando de Rio das Ostras, a bola vai rolar aí nesse final de semana para mais uma rodada do campeonato do Cinquentão. A gente vê na tela aí os jogos, né? Que estará reunindo aí com destaque para a União Recanto Independente, que fará um jogo de fundo, e as partidas acontecendo nesse sábado a partir de 1h30 da tarde.
lá no estádio Emília Rosa Guimarães, em Jardim Marileia. Estão confirmando o primeiro jogo entre a Avenida da Bola e Búzios, e o Búzios Esporte Clube, porque tem duas equipes, tem o Sociedade Esportiva Búzios e o Búzios Esporte Clube, e depois tem União Recanto contra o Independente. Falar aqui rapidamente, né, hoje não teremos aí, excepcionalmente, a coluna das séries A2 e C do Campeonato Estadual, mas dá para dizer que em jogo isolado na quarta-feira pela Série A2, o Resende conseguiu a sua primeira vitória ao vencer a Cabo Friense por 2-1 fora de casa. Alexandre e Felipe Gomes fizeram para o Resende e o Yuri marcou para a Cabo Friense. O time de Cabo Frio está aí na área de rebaixamento com apenas 1 ponto. Vale lembrar que o Resende não joga nesse final de semana pela Série A2 do Campeonato Estadual, em virtude do Campeonato Brasileiro da Série D, onde nesse sábado o Resende enfrenta o Nova Iguaçu. Bom, Pedrinho, agora para fechar o programa, a gente vai falar da rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. Vamos esquecer Copa do Brasil. Mas vamos combinar o seguinte, vamos falar dos jogos até domingo, porque domingo não é que é futebol até domingo. Não, tem jogo segunda. Tem não? Tem jogo segunda. Mas tem que falar? Valendo luta contra a segunda. Mas tem que falar? Né? Eu acho que segunda-feira é uma torcida imensa. A gente fala na segunda-feira que vem. Norte e sul desse país. Vamos falar na segunda-feira que vem. Que aí, de repente, muda alguma coisa, chega o Messi, de repente... o Messi é capaz de vir pro gigante, lá, né? vai comprar o... Tá quase, tá arrecadando, né? Dependendo da torcida, a gente vai lá e compra. do Messi que jogou a época não, aqui no Brasil. Esquece. Jogou no Vasco, né? Do Flamengo. Flamengo. Vamos lá, rodada do Brasileirão do final de semana começa sábado, 4 da tarde, clássico nordestino, Fortaleza e Bahia, 6h30 da tarde. Sofrimento. Lá no Parque do Sabiá. Mas aí o Fortaleza. Aí o Fortaleza também tem Libertadores, tem tudo. Aí já com Bahia, já coloca um time meio misto. Tomara que. Agora, sábado, 6h30. O Atlético está lá na Libertadores, precisa ganhar os 2 últimos jogos, mas é Cruzeiro. Eu acho que o Atlético vai de time misto no clássico. Time misto não, mas sei lá, eu acho também que não vai jogar também. De repente coloca no banco ali. Não, coloca o Hulk pra Cruzeiro e Atlético. Porque colocou o Hulk, tu já acha que tá com o time titular, né? Cruzeiro e o Hulk não tá essa bola toda também, não. Cruzeiro e Atlético, tu não tem noção, cara. Eu tenho noção. Meu Deus. Eu acho que o maior clássico do Brasil é Vasco e Flamengo até hoje. Pode falar de rivalidade do Grêmio Internacional, que é uma coisa bem localizada ali do... Mas em termos de... Cruzeiro e Atlético, agora clássico do milhão. No estado, Cruzeiro e Atlético e Grêmio Internacional são muito maiores que os outros, porque os de São Paulo e os do Rio tem uma certa divisão, às vezes, com certeza. E época também, né? O Vasco hoje também tem Corinthians. Tá morto. Por exemplo, em São Paulo todo mundo é contra o Corinthians, mas hoje o Palmeiras já está se colocando numa posição... de nojinho, tá todo mundo com nojinho já. Ganha tudo, né, cara? Então, a gente sabe como é que fica, né? E no Rio, o Flamengo sempre teve, né? Todo mundo contra o Flamengo. E aí o flamenguista, gosta menos do Vasco, mas hoje a rivalidade com o Fluminense está mais exacerbada. Mas hoje, como teve há um pouco tempo aí, Flamengo e Botafogo também, mas o grande clássico é Vasco e Botafogo. Vasco e Flamengo. Seguindo aqui, né? Já falamos, então, tem Fortaleza e Bahia, Cruzeiro e Atlético Mineiro lá em Uberlândia. A Arena da Baixada tem Atlético Paranaense e Botafogo de novo. Esquece Copa do Brasil, vamos falar desse jogo. Mas vai ter a ver, né? Porque vai aí já tem uma briga, né? E tem uma briguinha. Intervém, né? Vai ter uma interferência. Tem uma sobra pro jogo É verdade. Do brasileiro. Agora, né, o Botafogo defendendo a liderança e uma campanha espetacular. Né? Bom, ainda no sábado também, 6h30, tem América Mineiro e Corinthians. O Coelho precisando fugir da zona de rebaixamento. Muito mal, né? Eu esperava muito do América. Eu também esperava mais do Ameriquinha. Os Américas só decepcionam. E o Corinthians melhorou alguma coisa, né? Mas é um jogo imprevisível, né? Não tô falando do jogo. Porque o América é de lua, né? Eu sei, mas o América é de lua, mas a lua tá meio virada para ele porque eles não estão ganhando nada também. Mas o Corinthians deu uma boa melhorada. O Luxemburgo colocou, sem inventar, né? Tá ali
pelo menos tá jogando, essa vitória né? contra o Fluminense, eu acho que... Falando só de brasileiro. Só de brasileiro. No sábado, 9h, na Vila Belmiro, tem Santos e Internacional, 2 times que ainda lutam para se afirmar e para conquistarem a confiança dos seus torcedores. O Internacional tá mal, né? Tá muito mal. Bom, vamos lá. No Maraca, aí já é domingo, 4h, Fluminense e Bragantino. RB Bragantino. Esquecendo sempre Copa do Brasil, falando, lógico que tem, como você falou do jogo anterior, Atlético e Botafogo, todos os times que estão envolvidos em Copa do Brasil influencia, de certa maneira. Mas falando da competição em si, do momento do Fluminense no Brasileirão e do RB Bragantino. O Fluminense vinha crescendo e deu uma estacionada. O RB Bragantino é aquele time que não empolga como em edições anteriores, mas a gente sabe que é um time perigoso. É um time que pode aprontar de uma hora para outra. E a oscilação do Fluminense pode, inclusive, acabar aí nesse jogo, né? Começar a jogar bem, a voltar aquele futebol dinâmico que vinha praticando. E é normal essa oscilação. Ninguém vai ficar o tempo todo ganhando. O Botafogo vai perder, o Atlético vai perder, ainda mais o Flamengo. Quem joga mais competições, aí tem mais dificuldade ainda. E sempre fica algum resquício aí dos jogos passados, dependendo da classificação. Isso aí embola muito. Eu acho que o Fluminense ainda vai retomar e tem uma grande chance domingo já de, né, colocar no trilho e seguir. Bom, duelo de tricolores na Arena do Grêmio, o Grêmio e São Paulo, bom jogo, né? Jogo interessante, tem tudo aí para ser uma partida bem disputada. Não, 2 times que não são retranqueiros, quer dizer, vamos ter jogo, né? O Renato dificilmente bota o Grêmio jogando para trás, com raras exceções. O Dorival também imprimiu para o São Paulo um estilo bacana de jogo, então deve ser um jogo interessante. Aí o jogo de 6h30, 2 jogos 6h30, Palmeiras recebe o Curitiba, aí Palmeiras franco favorito, Curitiba hoje lanterna do campeonato, né? Mas tem que jogar bola, né? Ninguém ganha de véspera. E aí nós vamos para Goiás e Cuiabá, perdão, no domingo na Serrinha, jogo que é daquela galera que briga para não cair. Não desce. Times que, o Goiás que jogou aí um título aí no meio de semana da Copa Verde, e fechando a rodada. Aí fala segunda, a gente fala segunda. Vamos ter, um abraço, vamos terminar. A gente fala segunda, Vasco e Flamengo? Eu achava bom, né? Melhor, fala segunda-feira. Não, vamos dar um palpitezinho aí. Qual é o seu palpite? Maracanã, segunda-feira. O Vasco vai ganhar esse jogo. Vai? Não, tem que ganhar, porque, senão vai vir a SAF, os diretores já estão pedindo reunião. É aquela bagunça vascaína. Ou ganha esse jogo, ou mergulha na lama. Precipício. No precipício. Tá ali, ó. De novo não, né, Pedrinho? Mas começa a cair nesse buraco aí, até o moral, tudo, é para levantar. Confiança no jogador. Não é fácil. Então, a torcida fica impaciente com 10 minutos. Como é um já tá chegando. Super clássico, né? Ganhar um jogo. Ganhamos do Flamengo. Tu não acha que empate já é lucro, não? Não, o Vasco tem que ganhar esse jogo. Tem que ganhar para levantar a moral geral. Rodrigo, complica. Eu sou Vasco, meu irmão. Vamos lá. Vou botar um dinheiro nesse jogo aí e vou ganhar. Pedrinho. Mas não vou pegar com a agiota, não. Igual aquele maluco que pegou 30 mil. Lembra aquele jogo do Campeonato Carioca? O Vasco ganhou do Flamengo. O cara pegou 30 mil com a agiota e foi lá e apostou e ganhou um dinheiro. Mas depois do outro jogo, o Vasco perdeu. Se ele pegou de novo o dinheiro com a agiota, ele perdeu tudo. Ainda tá devendo a agiota. Não. Isso aí é a melhor coisa. Isso foi notícia em tudo que é jornal. Eu lembro dessa história. Maluco. Doido. Bom, Pedrinho, valeu, hein? Valeu, até segunda, um abraço. Hein? Bom, obrigado aí o Rodrigo, aqui na gravação, o Márcio na edição. E obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez no Esporte a Mais. Grande abraço e até o próximo.